So let's start. Hoje a gente vai falar sobre o verbo to be, então, nas formas presente, passado e futuro. Vocês vão ver como é fácil usar o verbo to be no inglês e como que ele funciona, né? Dentro do curso, o verbo to be, ele já é apresentado em contexto. A gente não fica estudando assim, o verbo to be é o I am, you are, he, she, it is. A gente não perde tempo com isso. A gente já vai direto para a prática, utilizando ele mesmo em frases. Mas hoje, a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção no detalhe, porque muita gente se confunde na hora de usar ainda. Então, esse aulão vai ser bacana para vocês conseguirem consultar até quando surgir aquela dúvida. Mas por que será que aqui está escrito was? De onde vem o will be? O que significa I'm not? Então, assim, quando surgir aquela dúvida, vocês vão poder recorrer aqui ao conteúdo da aula de hoje. A gente vai aprender já os 3 tempos logo de uma vez, como é que funciona o verbo to be no passado, no presente, no futuro, e vocês vão ver como é que é fácil. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, que vocês têm que saber, assim, lembrar sempre, é que o verbo to be, na verdade, ele equivale a 2 verbos no português, que é o ser e o estar. Então, no português eu falo eu estou, eu sou, né? No inglês é só I am. Pronto, é só uma opção, ok? Quando a gente está falando no passado, ao invés de falar I am, né? Eu sou, eu estou, eu vou falar no passado. Então, eu vou falar I was. I was, ok? Eu era ou eu estava, essa é a equivalência dele, né? No passado ele tem 2 formas. Tem o were também, que é para o plural, né? You e pessoas no plural. Então, nós éramos, nós estávamos, we were. Então, tem 2 formas só no passado, né? E no futuro é uma forma só. A gente vai colocar o will junto com o verbo to be, ele vai virar will be, e a gente já vai estar falando no futuro. Então, eu serei, I will be. Ela será, she will be. O futuro é o mais fácil, porque ele não muda. Ele não vai ser conjugado, ele não vai mudar, né? Não é igual no presente, né? Que ele ainda tem 3 opções aqui, depende da pessoa. No passado tem 2, né? No futuro não, no futuro é só uma opção. Alright? Vamos começar com o presente, com alguns exemplos práticos aqui? Então, falando aqui de presente, né? Eu sou uma professora. Isso aqui já aparece também logo no stage 1, vocês vão ver bastante frases com essa estrutura, né? Então, I'm ou I am, na forma sem contrair, né? I'm é a forma contraída. A gente tira esse azinho aqui, ele fica junto, bota aqui um apóstrofe, né? E a gente junta aqui o I am, ok? I'm a teacher, eu sou uma professora, né? Ele está feliz, ou ele é feliz, no inglês é a mesma coisa. He is happy. He is happy. Eles são estudantes. They are students. Como é que eu vou saber se é ou está, né? São ou estão, que nem a gente viu aqui. Depende do contexto, né? Aqui, por exemplo, só pode ser são, porque ninguém está estudante, né? A pessoa é um estudante, né? Ninguém está um professor, a pessoa é um professor, né? Já feliz, depende do contexto ali do que a pessoa está falando, né? A pessoa pode estar ou ser feliz. Aí você vai interpretar aí da forma que for conveniente ali no contexto, né? Então, no presente tem 3 formas. A forma am, a gente usa para I, só vai ser utilizado para I, né? Então, eu sou, eu estou, I am. Contraído, I'm, ok? Is vai ser utilizado com ele ou ela, né? E para coisas também. Então, por exemplo, he is here. Ele tá aqui. She is in Japan. Ela tá no Japão. She is in Japan. Ok? Está chovendo. A gente também vai usar o is. A gente vai falar it is raining. It is raining. Usando o it aí, né? Que eu falei que para coisas também, né? A chuva é uma coisa, vamos colocar assim. Então, is para ele, para ela e para coisas no geral. E o are a gente vai usar com você. Vocês também pode ser, né? Porque you equivale tanto para você quanto para vocês. Então, you are happy, you are beautiful. Você tá linda. You are beautiful. Você é feliz. You are happy. E também no plural. Então, nós, né? We. Nós somos. We are here. Nós estamos aqui. Nós somos what? O que nós somos? Nós somos professores. We are teachers. Também a gente vai utilizar o are, ok? A forma dele no plural também. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês, já com a forma contraída também. Então, eu sou um estudante. I'm a student. I'm a student. Podem ir repetindo também em voz alta para ativar, ok? Para vocês memorizarem melhor e sempre que possível façam anotações. Pode deixar para fazer anotação depois, quando eu mandar o material em PDF, mas façam algumas anotações. Pode escrever exemplos extras aqui do lado, montar frases adicionais. É sempre muito bom, porque quando a gente faz, o nosso cérebro memoriza melhor. Quando a gente só visualiza, a gente dá uma entendida, né? Dependendo do nosso sistema de aprendizagem, a gente entende. Quando a gente escuta, a gente começa a gravar melhor, mas quando a gente faz, a gente memoriza de uma vez, né? Então,
Passa mais alguns exemplos aí, mais algumas frases. She is, or she's a doctor. She's a doctor. Ela é uma médica, né? Ou, também a gente pode falar physician. Physician também significa médico, né? They are, ou their friends. Their friends. Eles são amigos, né? Teacher, não seria estão? Aqui não faz sentido, né? Their friends. Eles, não seria estão, né? Não seria estão, não. São, né? Então, aqui vai pelo contexto. Ok? Vamos para o passado agora. Depois, se vocês ficarem em dúvida com alguma coisa, vocês podem me perguntar. No passado, existem duas formas do verbo to be. Que é o was e o were. Essa foi a dúvida que a minha aluna Fer trouxe para a aula passada. E aí, vamos falar sobre isso agora. Então, para falar que a gente era ou que a gente estava, a gente vai usar was. Então, eu era ou eu estava, I was. Duas opções em português, uma só em inglês, né? Eu estava cansada. I was tired. Ela estava aqui. She was here. She was here. Ok? Então, para I e para ele, para ela, a gente vai usar was. Acabou, só tem essa opção. Alright? Was. Já no plural, lembra que no plural o verbo to be muda um pouquinho? Ele vira are, né? No presente ele vira are. Então, I am, you are. No plural, no passado ele também fica um pouquinho diferente. Ele vira were. Então, nós éramos, ou nós estávamos, nesse caso, estávamos, né? Ó, we were, nós estávamos at the park, no parque. Então, nós estávamos no parque, we were at the park. We were at the park. Tá bom? Como é que ficaria no presente? É só trocar o were para are, né? Nós estamos no parque, we are at the park. Nós estávamos no parque. We were at the park. Alright? Eu gosto muito de fazer isso quando eu estou memorizando uma estrutura nova, um tempo verbal diferente. Colocar em várias formas. Então, no presente eu falaria assim, no passado eu falaria assim. Porque isso também ajuda a gravar. Você vai memorizando por blocos, né? Você vai multiplicando ali aquilo que você está aprendendo. É muito bom. Então, no passado só existem duas formas do verbo to be, was e were, ok? Então, eu estava, I was at the party. Aproveitando para colocar aqui a forma negativa também para vocês, ó. Como é que eu falo que eu não estava? Então, eu não estava, I wasn't. Eu não estava na festa, I wasn't at the party. I wasn't at the party. O verbo to be, ele não precisa do don't, guys, que eu vejo que é uma dúvida muito recorrente. Teacher, mas eu não preciso falar I don't be, I don't... Não precisa. Você não precisa de auxiliar com o verbo to be. Ele é maravilhoso, ele já puxa ali o not, né? Então, ó, eu não estava, vai virar I wasn't, ok? Ela estava, she was. Ela não estava, she wasn't. Grava bem, eu não coloquei a tradução aqui, tá bom? Depois você escreve aí do lado da tradução se for necessário. Então, she wasn't significa ela não estava. She wasn't. Ou ela não era, né? Ela não era feliz também pode ser aqui, ó. She wasn't happy. She wasn't happy. Ela não estava feliz. She wasn't happy também, ok? Eles não estavam atrasados. Eles não estavam atrasados. They weren't late. They weren't late. Lembra que no plural, né? A gente tá falando de they, então é mais de uma pessoa, são eles. Eles não estavam, como é plural, a gente mudou. Ao invés de ser wasn't, virou weren't. Porque ao invés de was, né? No plural a gente muda para were. Então, eles estavam atrasados. They were late. Eles não estavam atrasados. They weren't late. Ok? Perfect. Depois a gente fala mais sobre isso, mas essa era a dúvida que tinha surgido na aula passada. Acredito que agora vai ficar mais fácil de entender quando usar um e quando usar outro e de onde eles vêm, né? Acho que vai ficar mais fácil, mas se tiverem dúvidas, depois vocês vão me perguntando também. No futuro, o futuro é o mais fácil do verbo to be. Mais fácil, porque só existe uma forma. Então, enquanto no presente, no passado, existem duas formas, né? No plural, no singular. No futuro, vai ser só will be. Então, eu estarei lá. I will be there. I will be there, ok? Eu vou estar lá em 10 minutos. I will be there in 10 minutes. I will be there in 10 minutes. Você pode ir aumentando as frases também. Se tá fácil demais para você o conteúdo hoje, aproveita, pega as frases e modifica, complementa, né? Vai tentando fazer novas possibilidades para dar uma dificultada. Alright, porque é sempre bom se desafiar, né? It will be sunny. Vai estar sol, vai fazer sol, ou vai estar ensolarado, né? O it, ele tá representando aí o quê? O dia, o clima, né? Uma coisa, vamos colocar assim. Então, ele tá
sendo utilizado ali para dizer que vai estar de algum jeito o clima, né? Vai estar ensolarado. It will be sunny. Que dia? Amanhã. Tomorrow é futuro. It will be sunny tomorrow. It will be sunny. It will be rainy. Vai estar chuvoso, né? Vai estar um clima chuvoso. It will be rainy. Ok? Vai estar nublado, né? It will be cloudy. It will be cloudy. Ok? Vai mudando aqui as opções, mas o verbo vai ser o mesmo. Will be. Vai estar ou estará, né? Próximo aqui, ó, falando no plural também, eles, né? Eles estarão prontos. Eles estarão prontos. They will be ready. They will be ready. Viu que repetiu para todos aqui? Não muda nada. Will be, will be, will be. Super simple. Great. Mais alguns exemplos aqui, ó. Eu estarei lá. I will be there. Aproveito para colocar aqui a forma contraída, né? I'll be, I'll be. Fica muito mais fácil para falar, é um movimento só. Então, ao invés de falar I will be, eu vou falar I'll be, I'll be. Nossa, teacher, parece com I'll. É, I'll com L no final, sabe? Não é o I'll de U. É o L, o L, o som do U com L no final, né, do português. Então, I'll be there, I'll be there. I'll be there for you, né, do Friends. It will be great. It will be great. Vai ser ótimo. Alguma coisa, né? A gente não sabe o que, alguma coisa ali, ó. It. Depende do que a gente estiver falando. Oh, it will be great. Vai ser ótimo. Vou contrair também, fica it'll. 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 It'll be great. Oh, it'll be great. Teacher, tudo bem falar contraído? Tudo bem falar sem contrair no começo? Eu tenho um pouco de dificuldade de usar as contrações. It's okay. O importante é falar, o importante é treinar e o importante é você saber que elas existem. Porque eles, né, os nativos, as pessoas que já falam inglês há mais tempo, têm costume de usar contraído porque fica mais fluido mesmo, né? Então é bom você treinar e se acostumar também a entender quando você ouvir. Mas no início, se você se sentir mais à vontade usando a forma sem contração, it's perfect. O mais importante é a comunicação, né? Havendo comunicação é o que importa no começo, porque esse é o começo da fluência, né? Quando a gente já começa a se comunicar em inglês. Então é isso que a gente tem que estimular. E a próxima fase, they will be on time. They will be on time. Estarão no horário certo, né? No horário marcado, vamos colocar assim, ó. They will be on time ou they'll be. They'll be. They'll be. They'll be on time. They'll be on time. They'll be. They'll be. Né? A língua sobe um pouquinho para fazer o som de L bem marcado do inglês, né? Ou sem contrair mesmo. They will be on time. Sem contrair é sempre um pouco mais polido, um pouco mais formal também. Então, por exemplo, se você estiver escrevendo um documento, uma solicitação, uma carta, né? Em inglês para algum órgão, aí você vai sempre utilizar a forma sem contração, tá bom? Aí esquece essa história de, mas os fluentes falam tudo contraído. Esquece isso daí, vai para a forma sem contração, porque é um contexto formal de escrita, né? Mas caso contrário, se for falando, se você já estiver treinando aí, né, com a forma contraída para falar de forma mais fluente, foca aqui nas contrações, ok? Basically is that. Tem uma coisa importante também. Como é que eu falo no negativo, né? O futuro negativo. Super simple. Super simple. Você vai trocar, ao invés de você utilizar o will, você vai utilizar o want. É daí que vem o want. Vocês vão ver muito em músicas esse want. Want está indicando negativa, né? Uma frase negativa. Então, se eu quiser falar assim, que eu não estarei lá, ao invés de falar I will be there, eu vou falar I won't be there. Eu não estarei lá. I won't be there. Isso será ótimo, né? Ou será ótimo. Ao invés de falar it will be great, eu vou falar it won't be great. It won't be great. É só trocar mesmo o will para want, que você já colocou a frase na negativa. They will be on time. They will be on time. They won't be on time. Eles não vão chegar a tempo, eles não vão estar no horário, né? They won't be on time. Como é que eu não confundo a pronúncia do want com want, que é querer, né, em inglês? Então, ó, o want é mais fechado, ele tem um som de O fechado. Want, want. I won't be there. Eu não estarei lá. I won't be there. Want. Já o want, a minha boca abre como se fosse dar um, assim, sorriso, né? Want. I want tea. I want tea. Tá bom? Não é fácil de confundir, não. O som dá para diferenciar bem.
That's it, guys. Agora vamos abrir para as dúvidas, que é o melhor momento, a hora que vocês perguntam e que a gente fala sobre questions que vão aparecendo conforme a gente vai explicando, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tema, pode perguntar ou não, tá tranquilo, teacher, tá fácil já esse conteúdo aqui, eu tô tirando de letra. Tell me. Primeiro eu abro as dúvidas sobre o conteúdo, e aí depois que a gente falar sobre o conteúdo, que já tiver tudo tranquilo, eu abro mais dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo do curso mesmo, vocês também podem perguntar, eu aproveito e já explico. Alright? Mitch, tem alguma dúvida? Do you have any questions? Consegue desativar, ativar seu microfone? Oi, tudo bom? Prazer te conhecer agora, meu Deus, estou super feliz. I'm happy. Me too. No primeiro texto, a gente fala I'll tell you a drink, né? I'll tell. Então, a gente usa o verbo to be, I'll tell, com outro verbo, né? E sempre vai estar na forma, como é que se fala? Infinitivo, verbo? Infinitivo, verbo? I use infinitive verb. I tell you a drink. I tell you a drink every day. This one, né? Então a gente sempre usa o outro verbo na forma infinitiva, né? né? Como é que a gente usa? Deixa eu aumentar bem aqui para vocês entenderem bem. Olha que fenomenal. Agora, olha o que acontece, né? Vocês hoje o tópico da aula foi o verbo to be. E aí eu aproveitei para falar do verbo to be no futuro, né? A sua dúvida, Mitch, é porque você visualizou já isso aqui, ou seja, seu cérebro já encontrou uma conexão com uma frase do texto da aula, né? Da aula 1, da primeira semana de estudos do ICM. E aí, você viu o will lá também. Então, seu cérebro está criando uma conexão. Isso é maravilhoso. O will, no inglês, ele sempre vai indicar futuro. Sempre. Em qualquer frase. Se você visualizar o will, é futuro. Então, eu vou fazer alguma coisa, eu vou contar, por exemplo, eu vou te contar. I will tell you. Isso. No texto, ele aparece contraído, assim, né? Com um apóstrofozinho ali, né? Então, isso aqui também é futuro. Só que nesse caso, a gente não tá falando de verbo to be. Por quê? Porque o verbo to be, ele indica ser e estar, né? Então, nesse caso, a gente tá usando um outro verbo. Ao invés de usar o verbo to be, a gente tá usando o verbo tell, que é contar. Então, I'll tell you, eu vou te contar. Mas muito boa sua colocação. Sorry. Desculpa, não, é o que eu lembrei do will, desculpa. Isso, sorry. Não. Tá ótimo você perguntar isso, porque é dúvida de muita gente. Porque a gente visualiza o will e o nosso cérebro busca aquela conexão. Onde é que eu vi isso? Ah, tem nessa frase também. E aí agora você tá entendendo como diferenciá-lo, né? Então, o que você pode pensar, Mitch, é o seguinte: o I will, ele pode ser traduzido no português como eu vou, tá? Como a gente usa no português assim, ó, eu vou te contar, né? Eu vou te contar. Nesse caso, I'll tell you, I will tell you. Se a gente disser I will, usando com o verbo to be, que a gente tá falando aqui na aula de hoje, a gente vai falar eu serei, ou serei. Eu vou ser, né? Olha só que legal. Aqui também a gente pode traduzir como eu vou ser. Então, você acabou de descobrir que o will não é só usado com o verbo to be. Ele é mais do que isso. Ele é utilizado com qualquer verbo no futuro. Aí começa a fazer mais sentido pra gente, né? A estrutura will, a forma will do inglês. Qualquer verbo que você colocar do lado dele vai estar no futuro. Hoje a gente falou do verbo to be, mas você encontrou já o verbo to tell no curso. Que mais? Tem mais alguma frase que daria pra gente falar? Eu vou... Pensem aí. Quem quiser mandar uma frase, pode mandar. Eu vou fazer alguma coisa. Me fala alguma coisa que você vai fazer hoje. I will... Pode ser qualquer coisa, qualquer verbo, qualquer ação que você lembrar em inglês, só pra gente treinar mesmo, tá? Deixa eu deixar aqui, ó. Eu vou te contar. I will go to work. Perfect. I will go to work. Muito bem. I will go to work. Eu vou ir. Né? Ou eu vou pro trabalho. Eu vou ir trabalhar, igual a gente fala no português, né? Eu vou ir trabalhar. Perfect. Mais um exemplo. Give me examples. Vamos aproveitar esse momento, vamos fazer mais exemplos. Mais um exemplo no futuro. Eu vou... Se vocês não quiserem falar por áudio, é sempre melhor falar por áudio, tá? Ok. Great, Dani. Excellent. Eu vou comer. I will eat. Perfect.
I will eat what? Bread. Bread. I will eat bread. Eu vou comer pão. Excellent. I will eat bread. Qualquer verbo aqui estaria utilizando o will na frente dele, ok? I will eat bread. I will eat bread, ok? O que é legal é que vocês também aprendem pronúncia, entonação, né? Quando a gente treina a intonation, é o 7º passo do E7SM, a gente aprende a colocar entonação diferente também nas frases, né? Então, por exemplo, se eu quiser dar mais ênfase na ação de work, na hora de falar, só que é só sobre pronúncia, tá? Não tem nada a ver com a estrutura gramatical que a gente tá estudando, não. Se eu quiser falar assim, ó, eu vou pro trabalho, sabe quando a gente fala trazendo mais ênfase mesmo, né? A gente vai fazer isso também no inglês, porque é possível. A gente pode, por exemplo, fazer assim, ó, I will go to work. I will go to work. Né? Então, você pode mudar, você pode brincar na hora que você estiver treinando, frase a frase, e mudar a entonação que você está usando, palavra por palavra, porque dependendo da entonação que você coloca, a mensagem que você passa também muda. Né? Então, por exemplo, ó, se eu quisesse falar para vocês assim, ó, que eu vou comer pão, eu não vou comer salada, eu vou comer pão. Eu vou falar, I will eat bread. I will eat bread. Você coloca mais ênfase na palavra que você quer trazer mais entonação ali, mais ênfase mesmo, né? Então, I will eat bread. Ok? I will drink tea. I will drink tea. I will tell you. Aqui também dá para mudar a entonação, ó. I will tell you. Eu vou te contar. Eu vou te contar. I will tell you. Agora eu vou contar para você. Vou colocar mais ênfase ali no you, ó. I will tell you. Not her. Não para ela, não ela, né? I will tell you. Então é bacana fazer isso, treinar intonation também, né? Que mais? What else? Que Ana, mais? are you study English? Are you study English? Perfect. Only study English. Are you study two English? No, are you two study English? Are you study English? Né? Exactly. Very good. I will study English. Perfect, Michi. Excellent. I will study English. Eu vou estudar inglês. That's it. I will study English. Não preciso de mais nada. Não precisa de complemento aqui. Vai o verbo e já o que a gente vai fazer, né? Ali direto, tá bom? Não precisa colocar mais nada. Eu vou fazer, já coloca logo ali o que você vai fazer, né? I will study. Eu vou dirigir. Como é que fica? Eu vou dirigir. I will drive. I will drive. Drive. I will drive. Eu vou dirigir hoje. I drive today. I will drive Today. today. I will drive today. Very good. Eu vou dirigir hoje. Ok. I will drive today. O will tá fazendo o papel dele aqui de colocar essa frase no futuro. Então, sempre que eu quiser dizer sobre coisas que eu vou fazer, eu vou usar o will. É uma opção, tá? Existe uma outra opção pra gente usar, pra gente falar no futuro, que é o gonna, né? A gente pode falar sobre isso numa outra aula. Ele é primo do will. Tanto um quanto o outro equivalem aí ao futuro no inglês, mas hoje a gente vai focar no will para não confundir. Uma outra aula eu vou falar sobre o gonna também. Muito bom, muito bacana de usar, e no curso ele aparece várias vezes também. Mas o will executa o mesmo papel, né? Coloca a frase no futuro. Então, I will drive today. Eu sempre gosto de complementar, porque daí é mais fácil. Se a gente fala só assim, ó, I will drive, eu vou dirigir. Ok, perfect, a frase tá perfeita. Mas se a gente coloca um elemento adicional ali, por exemplo, today, aqui a Mitty falou, I will study English. A gente podia ter deixado só, I will study, eu vou estudar. Mas se a gente coloca um elemento, a frase fica maior. A gente consegue lembrar melhor do que a gente quis dizer. Então, façam isso também, né? Sempre que vocês estiverem criando frases, para ajudar naquele processo de criação de frases, que às vezes fica difícil até em português, quando a gente tem que pensar numa frase, nossa, eu quero usar isso aqui mais, mas como é que eu monto, que frase eu vou usar? Até em português parece que some da nossa cabeça, né? Pensa no que você quer dizer. Ah, eu quero falar isso com esse verbo. E coloca um complementozinho ali do lado, nem que seja uma palavrinha só, porque isso vai te ajudar na construção da frase e na memorização também da estrutura que você está treinando ali, tá bom? Sempre adicionem um elemento, né, para não deixar a frase tão curtinha, tá bom? Simple. Is it simple? Vocês acharam fácil? Até aqui tá tranquilo? Alguma dúvida com relação ao verbo to be também? Ou, né, referente a algum assunto diferente? Ou o verbo to be já tá, hey, teacher, tá easy. Super easy. Quem quiser mandar no chat também, tá? Eu deixei o chatzinho aberto aqui, todo mundo pode mandar mensagem, se tiver
com vergonha, né, de mandar, de falar, pode escrever. Então, não estiver podendo falar, né, às vezes a gente assiste a aula trabalhando, fazendo outras coisas, pode enviar no chat também, ok, guys? Ok. Teacher, Ana, they will be ready. Eu não entendi. Eles são Boa. ready? Então, Sorry. all right. They will be ready. Isso. I don't pronunciation. You don't know how to pronounce? Okay, I found the They example will here. be ready. They will be ready. Very good. Ready. Sorry. Very good. If you want to say eu estou pronta, you can say I am ready. I am ready. If you are talking about other people, about them, for example, they, in this case, they, eles ou elas, They will be estarão prontas, you can say they will be ready. They will be ready. They will be ready. Yes. Very good. Só para te ajudar a memorizar melhor isso aqui, vou te dar um exemplo de uso para isso aqui na prática. A frase é they will be ready. Aí a gente às vezes pensa assim, mas quando que eu vou usar isso aqui? Qual que é o sentido disso aqui na prática, né? Para que eu tô aprendendo isso? Eu não sei nem quando que eu vou utilizar. Vamos dar um sentido para isso aqui. Vamos imaginar que a gente faz, I don't know, a gente faz algum trabalho manual, né? A gente faz alguma coisa, a gente costura, ou a gente faz canecas, we make mugs, né? A gente faz canecas. E aí, personalizadas, né? E aí, algum cliente pergunta pra gente assim, que horas que elas vão ficar prontas, né? What time will they be ready? Que horas que vai ficar pronta, né? What time? Aí a gente pode responder assim, ó, they will be ready. Elas vão estar prontas. They will be ready at 10 a.m. Às 10 da manhã. Para falar o horário, né? Um horário que alguma coisa vai acontecer, a gente sempre usa o at, né? Seria o nosso equivalente ao nosso as craseado, né? Antes de horas. Então, they will be ready at 10 a.m. Elas vão ficar prontas, elas estarão prontas às 10 da manhã. Tá bom? Só para dar um sentido para essa frase aqui, para não ficar muito assim, mas aonde que eu vou falar they will be ready? Right? Então, they will be ready at 10 a.m. Todas as frases que vocês estiverem aprendendo, vocês podem fazer isso também, tá? Podem modificar. Então, eu não vou dirigir hoje, mas amanhã de manhã eu vou dirigir. Como é que eu falaria isso em inglês? I will drive amanhã de manhã. Tomorrow morning. I will drive tomorrow morning. Opa, funcionou. Então, quando tiver com dificuldade de montar a frase toda, pega uma frase e só modifica. Isso daqui também funciona, isso aqui também é ótimo para memorização. Né? Só modifica ela já está ali prontinha para você, seu cérebro já começou a entender como é que ela é, quais são as estruturas que você vai utilizar, muda ela um pouco, ok? Então, they will be ready at 10 a.m. Elas ou eles estarão, ou vão estar prontas às 10 da manhã, vou colocar da manhã. Great. More questions. I want more questions. Mais dúvidas sobre o conteúdo ou sobre qualquer outra estrutura? Aproveitem. Se lembrarem de alguma frase do texto, de algum texto que vocês estejam estudando e quiserem aproveitar para falar, tá bom? Uma coisa que a gente às vezes se questiona, né? Por que no Brasil, né? Por que a gente passa tanto tempo estudando o verbo to be na escola, né? O verbo to be é um dos verbos mais essenciais do inglês. Assim como no português, né? A gente fala o tempo todo. Isso é, eu sou, ele é, ela tá, ele tá. A gente usa isso o tempo todo também no português. No inglês não é diferente. Então, é por isso que na escola, é claro que do jeito errado, com técnicas erradas, de decoreba, isso daí não funciona pra ninguém, né? Nem criança não aprende desse jeito. E dirá pra nós adultos, né? Nosso cérebro ele não grava dessa forma. Mas é por isso. Porque eles sabem da importância, eles sabem que é a coisa, é o verbo mais, vamos colocar que é o mais importante no inglês, porque depois vocês vão ver que ele é utilizado também em outras estruturas, de outras formas, você fala, nossa, é por isso, eu precisava realmente aprender esse verbo, né? O verbo ser e estar do inglês, é muito útil. Right? Alguém quer montar mais alguma frase para treinar com essa estrutura? Se quiserem mandar no chat ou quiserem me perguntar, aproveitem, tá bom?
Are you driving right now? It's okay? Are you It's driving perfect. right now? It's perfect. I will drive right Right now. now. Excellent. I Eu will just drive right drive now. right now. Perfect. It's Drive perfect. right now. Perfect. É a arte da multiplicação. Você tá multiplicando o conteúdo. Muito bem. Very good. Agora, right now. Right now. Nesse exato momento. I will drive right now. Excellent. Como é que vocês falariam? Eu estarei pronta em 10 minutos. Eu estarei. Vou colocar até em português aqui, ó. Vão pensando, tá? E aí, quem quiser pode me mandar no chat ou pode erguer a mãozinha aqui que eu deixo vocês falarem, tá bom? Eu estarei pronta ou pronto em 10 minutos. Verbo to be no futuro. How can I say that? Quem quiser falar, não esquece de ligar o microfone. Alright? Liga o microfonezinho pra gente ouvir você. Ou mandem no chat. Are you ready at 10 minutes? I don't know. Are you ready at 10 minutes? I don't. Are you ready? In 10 minutes. Are you ready? O que tá faltando aqui, guys? Are you Ó, em português ficaria assim, ó. Eu vou pronta em 10 minutos. O que tá faltando? Aqui pra mim, o nome que tá aparecendo é Sorts Tour Agências de Viagem. Qual que é o seu nome, please? Que você levantou a mãozinha e eu quero que você fale. Oi, Ana, é Mônica Sorte, tudo bom? Oi, Mônica, hello! Que bom que você tá participando. Isso. Vamos lá. Porque eu fico aqui pelo nome da minha filha, aí acabo saindo essa agência. Não tem problema. Me conta agora que Boa você noite, né? Good evening. Good evening. Eu montei uma frase aqui, aí até para você me corrigir também. A gente tem que fazer isso mesmo, destravar, né? I will travel tomorrow. Very good. Mitch, não esqueci da sua frase não, já vou voltar para ela, tá? Deixa eu só colocar aqui da Mônica também, que a gente já vai falar das duas juntas. I will travel tomorrow. Perfect. Todo mundo sabe o que significa isso aqui? Nem preciso de translation. I will travel tomorrow, tá ok? Is it okay? Ok. Ok, Dani? Ok, Mitch? Futuro também. I will travel. Eu vou viajar. Eu viajarei ou eu vou viajar, tanto faz, né? I will travel. Very good. Very good, Mônica. Excellent. Você colocou uma frase aqui no futuro. Nessa aqui não tem verbo to be. Já nessa frase aqui, vamos voltar para essa aqui, que essa aqui tá muito boa. A gente não pode perder essa oportunidade. Eu vou. Aqui tá escrito assim, ó. Eu vou pronta em 10 minutos. o be? Yes, Esse do very be. good. Very good. I will be ready in 10 minutes. Great job, Mitty. Excellent. Eu estarei, eu vou estar. Porque o be, ele é nosso amigo agora. Ele precisa ser mencionado, né, para fazer o sentido ali da frase. Ele é o verbo principal ali, né? Eu vou estar. Esse aqui é só um complemento, só para mostrar que tá no futuro. Alright? Vocês vão começar a visualizar essa estrutura, né? O will, muito mais em músicas, porque é aquela história, né? O nosso cérebro ele começa a puxar as conexões. Tudo que a gente vê, que a gente já, de alguma forma, a gente já aprendeu, a gente já estudou. Opa, tem alguma coisa ali. Ana, sorry. In preposition, in at. They will be ready at 10 minutes. And I will be ready in 10 minutes. In and at. Essa perguntinha é ótima também, a gente vai falar sobre isso agora. Quando você estiver falando sobre um tempo específico, a minha dica é essa, um tempo específico, um horário marcado, você vai sempre usar o at. Então, às 10 da manhã, at 10 a.m., às 8 da noite, at 8 p.m., ao meio-dia,
at 12 p.m. or at midday, também funciona ao meio-dia, né? Então, sempre que for assim, ó, um horário que dá para marcar no relógio, um horário, uma hora mesmo, sabe? Vai sempre ser at, sempre, não tem outra opção. Já quando você estiver falando sobre um período de tempo, não é hora fixa, não é uma hora marcada, sabe? Você vai usar o in. É só você pensar que é dentro de 10 minutos, não é? Não tem um horário marcado ali, ó, mas ó, em 10 minutos eu tô pronta. Às vezes a gente até leva um pouco mais de tempo. A gente fala 10 minutos, mas não é muito certo, não. Então, ó, você vai usar o in. Em 10 minutos, em uma hora, por exemplo, eu estarei pronta em uma hora. Dentro de uma hora. O in, ele traz muito essa ideia de dentro, né? Porque eu falo assim, ó, there's tea in my mug, né? Tem tea, tem chá dentro da minha mug. Então, in my mug. Sempre o in, ele traz essa ideia de dentro. Então, dentro de 10 minutos, dentro de uma hora, dentro de um período de tempo, in. Sempre in. Já se eu estiver sendo bem específica, com aquela hora marcada, com aquele horário marcadinho ali no relógio, aí você vai sempre usar o at, porque o at é específico. Então, às 8, at 8. Às 10, at 10. Às 2 da tarde, at 2 p.m. Só troca ali o a.m. para p.m., né? Porque p.m. equivale ao período da tarde, né? Depois do meio-dia, p.m. Então, at 2 p.m., at 4 p.m., às 4 da tarde. Tá bom? Lembra disso. At, horários fixos, horários marcados, dá para colocar ali no relógio. E in, períodos, dentro de períodos de tempo, mais genérico. Né? Às vezes pode até ser que não seja num horário marcado mesmo, vai ser só num período. Em 10 minutos. Tá bom? Got it? Ficou claro? Simplificou? Então, I will be ready at 10 p.m. Okay? Perfect. 10 p.m., né? Okay. That's correct. 10 a.m. I will be ready at 10 a.m. Okay. Excellent. Excellent job. Very good. Porque 10 a.m. or 10 p.m. é um horário fixo. É um horário marcado. Então, a gente vai usar o at, né? Específico. Dentro de um período de tempo é in. In, porque não é nada específico, é dentro de. Alright? É assim que a gente aprende partículas, que a gente aprende preposições também, tá, guys? Nada de pegar lista, porque tem um monte de lista na internet, você coloca no Google. Preposições, aí aparece lá uma lista. Usa in, nesse caso, é uma lista. On, tananana, at, tananana. Jamais. Porque isso só confunde. E você não memoriza, não adianta. Você vai ficar lendo, relendo, passando pro caderno, não vai adiantar. Melhor forma de aprender prepositions em inglês, né? Essas preposições, o at, o in, é assim, com frase, usando mesmo. Então, agora você já sabe duas formas, ó. O at, horários marcados, horários fixos. In, períodos, né? De tempo. Dentro de. Ok? A gente pode fazer também uma aula, vou até anotar aqui, que eu gostei muito de falar sobre isso. Para falar sobre prepositions. Eu geralmente passo um formulário, né? Eu passei há umas 2 semanas atrás um formulário para vocês mandarem dúvidas. Surgiram algumas dúvidas lá bem interessantes e eu pego as ideias para as aulas ao vivo, geralmente de lá. Mas essas dúvidas que vão aparecendo durante a aula, acho que são bem bacanas, né? Porque são muito recorrentes. E às vezes a gente não pergunta porque a gente não pensa nelas, a gente só pensa nessas dúvidas quando a gente está vendo ali os exemplos nas frases, né? Então vou anotando aqui para a gente falar sobre isso também nas próximas. Vocês querem fazer mais algum? Teacher, como eu falaria, eu vou chegar dentro de 10 minutos. I don't know. I'll go now. Good. Você vai usar o will. I will. Quando você quiser usar o chegar, você pode usar o verbo Chegar, né? arrive. Arrive. Arrive significa chegar. Arrive. Okay. I will arrive. Já conhecia, Mitty? No. No, it's new for you? Yes. Eu vou chegar em 10 minutos. I will. I will arrive Arrive in in 10 minutes. Yes, 10 perfect. minutes. I will Okay. arrive in 10 I will minutes. arrive. Excellent. Eu vou chegar em 10 minutos. I will arrive. I will. Uma frase que a gente fala também, que é bem legal, agora que você falou do I will arrive, que é super correta. Uma outra que daria pra falar também é I will be there. Uma frase que a gente fala bastante no português. Eu vou estar aí em 10 minutos. Eu tô aí em 10 minutos, né? Eu vou chegar em 10 minutos. I will be there. I will be. Aí você coloca aqui o there. Eu vou estar aí, porque o there, ele pode ser tanto lá,
como aí, né? Tanto faz, ele significa as duas coisas em inglês. Então, você pode utilizar I will be there, eu vou estar aí em 10 minutos. I will be there in 10 minutes. Ok? I will be there in 10 minutes. Tá? Por exemplo, a gente marca um encontro e você fala, Ana, vou estar aí em 10 minutos. I will be there in 10 minutes. Right? Ou também pode falar arrive. I will arrive in 10 minutes. Também tá correto. Dani, você tem alguma dúvida? Teacher, vamos lá, ver se eu entendi. O will eu uso no futuro e a gente está usando o verbo to be, correto? Então, Correct. will be. Uhum, Só que no passado eu uso was. Was. uhum. Só que nele eu não coloco o be. Isso, não precisa. Eu consigo colocar ele em outros verbos ou não? Ele é exclusivo pro be. Isso, ele é Assim exclusivo. como o presente. O presente a gente só usa o am, are. É só pro presente e é só pro be. É o verbo to be dele. Perfect. E no passado, esse was, ele é. Então, somente ele já significa, então ele não vai em conjunção de nenhum verbo diferente do will. É isso. Isso mesmo. É exatamente isso, Dani. No presente e no passado, ele não precisa de nenhum auxiliar. É só esses mesmo. E ele só vai ser utilizado como to be mesmo, como ser e estar. Né? Então, eu era, eu estava, I was. Eu não estava, I wasn't. Né? Então, ele só vai ser utilizado dessa forma no passado para falar que era ou estava de algum jeito. Tá bom? Não precisa de nenhum complemento, não precisa de nenhum auxiliar, tá? Não é igual o verbo to, o will, né? O verbo to be não, o will, que no futuro a gente usa o will com be, né? Com o verbo ser e estar, então para indicar que é futuro, I will be, mas a gente também vai usar o will com outros verbos, então I will study, igual a gente viu, I will arrive, I will go, I will, tanana. Eles vão colocar com outros verbos também, né? Já no passado, o was e o were, é só pro verbo to be mesmo. É ele mesmo, ele no passado, que fica assim, né? Um pouquinho diferente. Tá bom? Aí, for example, Hum? se eu fosse colocar I was working today, Perfect. não sei se eu posso colocar assim, Correct. Uhum. but I want to be working tomorrow. Uhum. Vamos entender aqui a sua intenção. Então, a sua frase é I will Want work. to be, não. O, eu quero falar will no negativo, calma aí. Como que é a pronúncia? Want. 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 Ah, ok, great. Want to be. Ok. Aham. Aí tira o to sem ser o verbo. Isso, sem o Isso, to. só be. Mesmo. Isso. Aham. Então, ó. I was working today. Uma frase completa. Muito bem, Dani. Eu estava trabalhando hoje. I was working today. Eu estava. Mas eu não estarei trabalhando amanhã. I won't be working tomorrow. Isso aqui daria para entender tranquilo. E assim, won't be, eu não estarei, tá certo? Tá correto. Mas, nesse caso, você pode falar assim, ó, I won't work, direto, sabe? Eu não vou trabalhar. I won't work tomorrow. Eu não trabalharei, eu não vou trabalhar. Ok? Pode usar direto o verbo work aqui, ó. Eu estava trabalhando hoje, mas eu não vou trabalhar. I won't work tomorrow. Alright? Got it? Deu para entender? Perfect. Sim, sim. Perfect. Então aqui eu só deixei um pouquinho mais simples, porque se a gente utilizar but I won't be working tomorrow, dá para entender. Eu acredito que tranquilo você usar assim, mas você não vai ouvi-los falando assim, porque fica mais fácil falar assim, ó, I won't work, eu não trabalharei, eu não vou trabalhar amanhã. I won't work tomorrow, para ficar mais fácil mesmo, sabe? A estrutura. Eu não vou trabalhar. Eu estava trabalhando hoje, mas eu não vou trabalhar amanhã. I was working today, but I won't work tomorrow. Right? Aqui a gente está usando o verbo to be no passado, eu estava trabalhando. E aqui a gente está usando o futuro, né, na negativa, ó, eu não vou trabalhar. Então, é uma frase composta, é uma frase com dois tempos verbais. Isso é ótimo. Great. Very good. Podem perguntar se tiverem mais alguma dúvida, se não tiverem,
aproveitem. Ask me your questions. Não se preocupem, porque eu vou deixar salvo o material em PDF. Depois da aula, vocês podem fazer mais frases e me enviar, tá bom? Se quiser mandar lá no grupo, melhor. Vocês vão estar trocando aí figurinhas, uma vê a frase da outra, né? Um consegue aprender também com os exemplos do outro, é sempre muito bom. Vocês podem formar mais frases para eu corrigir, te falar, a gente trocar mais conhecimento, é sempre muito bom. Pode falar. Então, teacher, não precisa colocar o be, né, em todo, quando se coloca o verbo, não precisa se colocar o won't be. Não precisa. Né? Não precisa, né? Não Bota logo o verbo. I want to work tomorrow. Exatamente. Você vai analisar, será que eu vou falar? Será que eu preciso colocar o be aqui? Porque aqui eu tô falando que eu não vou fazer alguma coisa. O que eu não vou fazer? Não vou trabalhar. Então, ao invés de ser estar, isso, I won't, ao invés de falar que eu não vou ser ou estar, eu vou falar direto que eu não vou fazer, que eu não vou trabalhar. Né? I won't be there, não estou lá, né? Eu não estarei lá. Ok. Isso. Por isso que precisa be. I don't be there. Yes. Okay. I won't be there. Então, ó, a frase na negativa, né? Eu não estarei. I won't be there. Ok. Você vai usar o be quando tiver algum sentido de ser ou estar, né? Nesse caso tem. Eu não vou estar. I won't study tomorrow, né? Ok. I won't study tomorrow. I won't study tomorrow. Uhum. Eu não vou estudar amanhã. I won't Okay. study tomorrow. I won't study tomorrow. Study tomorrow. Okay. Excellent. Viu? As frases elas vão se multiplicando. Study tomorrow. Ana, uma coisa que eu ia te perguntar. Essas aulas realmente você vai colocar lá no grupo em PDF, né? Vou. Porque é um material muito bom para a gente guardar. Gostou, adorando, amando. Ai, que Mas bom. as minhas dúvidas só vão surgir realmente amanhã. Yes. Agora você também já está um pouco cansada, mas algumas coisas vai surgir amanhã e amanhã eu vou te fazendo as perguntas. Tá? Amanhã, na parte da tarde, eu formo mais frases. Isso. Sempre façam frases, porque é quando tá montando as frases que vem as dúvidas. Às vezes, na hora da aula, parece que o cérebro entendeu tudo. E aí, no outro dia, ou quando vocês forem estudar, ou quando vocês forem montar frase, vai vir dúvida. Tem problema, manda as dúvidas, tá bom? O material em PDF eu vou mandar no grupo hoje mesmo para vocês, assim como a aula também, assim que eu conseguir baixar ela aqui e subir lá para vocês também já mando, para vocês reassistirem. Pode assistir na velocidade mais rápida, né? Nos pontos que você... tá fácil isso aqui, acelera um pouquinho, né? No YouTube dá para mudar a velocidade também. Ou vai pro ponto que você lembra, esse ponto aqui é importante, vou pegar a explicação de novo. Acelera um pouquinho, né? É sempre muito bom rever. Pode falar, Dani. Teacher, won't, ele não tem, desculpa, ele não tem contração, né? Want. Want, ele já é a forma contraída dele. Já é want, né? Isso, ele é sempre want. Isso, very good. Okay. Uhum. Não sei se há alguma diferença, nem sei se consegue explicar um curto ou seria um período mais longo. Eu quero falar, por exemplo, I won't be. Uhum. Quando eu vou usar at the park, por exemplo, ou in the, sei lá, shopping, alguma coisa. Tem diferença ou sempre eu vou usar at the? Ok, great question. Listen. É muito boa a sua pergunta também. Sinal que a gente precisa falar das prepositions mesmo. O at, ele é para dar um ponto de localização. Então, por exemplo, nesse caso, né, quando a gente está falando de tempo, é uma coisa, quando a gente está falando de location, é outra. Parecido também. Quando você quiser me dar um ponto de referência, use o at. Então, Ana, eu não vou estar lá no parque. No parque, é só um ponto de referência, porque eu já sei onde é que é o parque. Então, I won't be at the park. I won't be at the park. Tá bom? Ponto de referência. Agora, se você quiser me dizer que você não vai estar dentro do parque, talvez você esteja ao lado do parque, num outro lugar, num outro espaço, mas eu quero dizer que eu não vou estar dentro do parque. Então, eu vou usar o in. I won't be in the park. Alright? Então, as duas formas estão corretas. Daria para usar as duas preposições nessa frase e as duas estão corretas. Vai depender do que você quer dizer. Se você utiliza o at, você está me dando um ponto de referência, só você não está sendo específica que você não vai estar dentro do parque. Né? Você está falando assim para mim, Ana, eu não vou estar no parque. Ou seja, você não vai. I won't be at the park. Sorry, I won't be at the park. Eu não vou estar no parque. Ponto de referência. Agora eu quero falar para você que eu não vou estar dentro do parque. Eu vou estar, por exemplo, in front of the park, né? Na frente ali, ó. Eu vou falar I won't be in
the park. I want to be in the park. Então, ele traz mais essa ideia de dentro de. De novo, né? Então, é só você pensar assim, ó. In, ele vai ser utilizado quando o sentido for dentro. E at, quando você estiver dando um ponto de localização. Ponto de referência, o ponto de localização. Apenas. Alright? Ficou simples, Great. Dani? Deu pra Sim. entender? Uhum. É bem simples, na verdade. É porque são algumas opções. A gente pensa, nossa, se eu falar, será que se eu falar com at vai estar errado? Se eu falar com in vai estar errado? Na verdade, não. As duas formas são corretas. Só a mensagem que você vai estar passando que vai mudar um pouquinho, né? Mas eu vou falar sobre prepositions na próxima aula. Eu vou ter que falar. A gente vai ter que fazer mais frases com isso aqui. Porque é muito útil, né? A gente usa bastante. E é uma dúvida que vem, às vezes, né? Uma palavrinha tão pequena, mas causa tanta confusão. Deixa a gente tão em dúvida, né? Então vamos falar sobre isso na semana que vem? Prepositions. Quem topa? Are you Ótimo. in? Vocês estão dentro? Are you in? Quem que levantou a mão? Let me see. Ah, show. Are Amazing, Mônica. Are I'm in. Tô dentro. I'm in. I am in. Estamos acabando aqui a aula de hoje já com o verbo to be, que não pode deixar de estar. Olha lá ele aqui. E o in, para comemorar a aula da semana que vem, já que vai ser aí sobre prepositions. Muito bem. Guys, amei a aula de hoje, amei estar com vocês, amei as dúvidas, amei tudo. I am in! Very good, Mônica. Excellent. E eu quero aproveitar esses 2 minutinhos aqui finais para falar, então, sobre algumas dúvidas que eu recebi, que eu achei, assim, ótimas, né? E eu quero tranquilizá-los, né? Então, eu comecei falando no comecinho da aula, já falei sobre isso, mas acabei não gravando, eu vou deixar aqui gravado no final. É absolutamente normal, quando a gente tá treinando por muito tempo alguma frase, alguma palavra, a nossa língua, o nosso maxilar ficar cansado. É totalmente normal. Lembra que você tá treinando um idioma novo, a sua boca ela não tá acostumada a fazer esses movimentos que a gente faz pra falar inglês, porque a gente cresceu ouvindo e falando português. Então, a gente tá acostumado a fazer movimentos diferentes. Agora, você tá se tornando bilíngue, ou trilíngue, de repente, e você tá aprendendo o inglês, você tá aprendendo a pronúncia, os padrões de pronúncia do inglês, então sua boca tá se acostumando, né? Com esse novo idioma. Logo, é absolutamente normal e seja cansativo, né? Mas, quando isso acontecer, quando você se sentir cansado ou cansada, na hora do treino, na hora da prática do speaking, faça uma pausa, tome alguma coisa, bebe um chazinho, alguma coisa que te traga algum conforto, né? Pra você se sentir bem. Escute uma música, faz uma pausa ali, escuta a música, pega ali a letra da música, mas é o meu tempo de estudo, eu quero continuar praticando. Faz com uma música, dá um tempinho ali pro seu cérebro, pro seu maxilar se desestressar um pouquinho. Pega ali, tenta ler algumas frases da música em inglês, em voz alta, cantando junto, de um jeito bem relax mesmo. Isso vai te ajudar a recuperar sua motivação, vai te ajudar a relaxar um pouquinho, porque é absolutamente normal. Outra coisa, quando a gente se sente muito inseguro pra falar com outras pessoas, é um sinal que é um ponto a ser trabalhado, que é um ponto que a gente precisa dar atenção, porque a gente, pra se tornar fluente em inglês, que é a meta de vocês pra falar, a gente tá aprendendo o quê? A falar um novo idioma, né? Falar, ficar fluente a falar com outras pessoas, que a gente não quer ficar falando só sozinho, né? Então a gente precisa trabalhar a nossa autoconfiança. A gente precisa começar a treinar essa ação de falar, de ser ouvido falando inglês por outras pessoas. É difícil, é desconfortável demais, dá vergonha, mas lembre, né, sempre que você tá no melhor ambiente para fazer isso. Você tá em contato com pessoas que também estão fazendo isso, né, ou que também precisam fazer isso, às vezes não estão fazendo, mas precisam fazer, e é o melhor ambiente, é um ambiente de prática. Porque depois, na vida real, você vai precisar fazer isso também, só que ou vai ser num ambiente do trabalho, ou numa viagem, numa situação real, e aí não vai ser treino, né? Então, aproveitem agora, desde o início, desde a primeira semana de estudos, aproveite para treinar. Aproveite, você tá no melhor lugar para fazer isso acontecer. Então,